Gente, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade, né? A gente começou aqui a falar um pouco sobre estatística, né? E aí eu volto àquele tópico que eu falei assim, quando eu falo em estatística, a gente pensa em quê, né? Professor, a gente pensa em porcentagem, cálculo de porcentagem envolve fração. Ok, né? Vocês não estão errados quando falam isso, mas a gente tem que avançar um pouco mais. Quando a gente pensa em estatística, e é um assunto assim que é muito corriqueiro no vestibular, tanto no Enem, quanto na UNEB, quanto em outros vestibulares aí do país, né? Estatística ele está em alta, né? Não só na prova de matemática, mas em outras provas também, que você precisa desse conhecimento, né, para desenvolver. Mas quando a gente pensa em estatística, pensa em Enem, pensa em UNEB, o que é que a gente vai trabalhar? Na estatística, a gente vai trabalhar medidas de tendência central, né? O que são, professor, essas medidas de tendência centrais, né? Eu já falei a você sobre estatística, a gente trabalha em cima de um conjunto de dados, né? Então, por exemplo, a estatística ela escolhe uma população, né, uma amostra, tira um conjunto, né, tira uma amostra daquela população, né? A partir daquela amostra ela faz o tratamento de dados e dá o resultado. Então, essa medida de tendência central é justamente para trabalhar em cima desse conjunto, né? Qual é o meu melhor resultado? Eu vou trabalhar com que tendência para chegar ao meu melhor resultado, né? Não é eu ver lá dados estatísticos e aplicar a média aritmética e achar que ali vai me dar o melhor resultado. Tudo depende de um contexto, né? Então, se a gente trabalhando com medidas de tendências centrais, que são as medidas que caem no vestibular dentro de estatística, né? A gente tem aqui média aritmética. Média aritmética, vocês já trabalharam muito, né? Aquele período de escola, onde vocês pegam as notas, dividem, encontram a média, para ver se vai ser aprovado ou não naquela disciplina, por exemplo. Então é algo muito comum de ser utilizado média aritmética. Temos a média aritmética ponderada. Eu vou dar um spoilerzinho aqui. Qual a diferença de média aritmética e média aritmética ponderada? A média aritmética a gente vai pensar em algo mais livre. Então, não tem nada que me impeça que eu faça aquele cálculo de média aritmética, né? Então, eu vou pegar os valores, somar e dividir. Ok. A média ponderada não é, e cai muito também no vestibular, o nome já diz, ponderada. Tem algo ali naquela medida que tem um limite, que tem uma ponderação. Então, observe, a média ponderada ela se diferencia justamente por causa desse limite que a média aritmética não tem, ok? Temos a moda, que é outra medida de tendência central. O que é moda? O professor, por exemplo, está usando essa camisa aqui de axé, né? Essa camisa está muito comum aí, aqui em Salvador, então eu posso dizer que eu estou na moda, né? Então moda naquilo que está se repetindo, nas medidas de tendência central e estatística também tem a mesma relação. E, por fim, a mediana, né? Por que a mediana? Porque, inclusive, a mediana está aqui com esse asterisco e com esse, né, círculozinho aqui. Porque a mediana, ela é uma medida que a gente se trabalha, né, que o vestibular gosta de cobrar, que não é muito direto. Então, tem um detalhe que se o estudante, o concurseiro, né, não se ligar, o que é que vai acontecer? Vai cair na pegadinha. Professor, a prova está aí para botar a pegadinha? Não, mas você precisa ter atenção para fazer essa prova, ok? Se a gente está trabalhando com mediana, o que é a mediana? A mediana, ela é exatamente aquela medida de tendência central que vai pegar aquele conjunto de valores e vai dividir aqueles conjuntos de valores ao meio. Ou seja, ela vai me dar o valor central daquele conjunto. Então, por isso que a gente trabalha com mediana. Professor, seja mais específico. Então, a mediana divide aquele conjunto em 50%. Então, eu pego um valor que aquele valor representa 50% daquele conjunto todo, né? Qual é o detalhe dessa mediana? A gente tem que se ligar. Sempre quando a questão vai falando de mediana, a primeira coisa aí, não pode nem respirar, a primeira coisa que tem que pensar é, se está falando de mediana, eu tenho que colocar os dados em rol. O que é organizar os dados em rol? Colocar os dados em rol é organizar em ordem crescente, né? Ou decrescente. Então eu posso organizar. Não caia no erro, não precisa ser só em ordem crescente, tá? Pode ser em ordem decrescente também. Portanto, que essa sequência esteja organizada. Então a primeira coisa, pensei em mediana, coloco em rol, né? Organize em ordem crescente ou decrescente. Segunda coisa, ó, vários detalhes aí que a prova pode pegar. Segunda coisa, essa mediana, ou seja, essa medida de tendência central, a sequência de dados é par ou é ímpar? Isso é uma segunda pergunta. Se for par, o que é que a gente tem que fazer? Se essa sequência for par, ó, eu tenho uma sequência numérica aqui de 0 a 3,
Já vi que está em rol, ou seja, já fiz a minha parte, então organizei em rol. E a segunda parte é contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4 valores, 4 é par. Então aí, para calcular essa mediana, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a média dos dois valores centrais, a média aritmética. Então eu tiro a média aritmética dos dois valores centrais e encontro a minha mediana, ok? E o segundo detalhe da mediana é se ela for ímpar. Se a minha sequência for ímpar, e aí aquele mamão com açúcar, professor, cai na prova esse mamão com açúcar? Depende muito, né? Nesses últimos anos aí, vamos ver se nesse ano de 2020 se vai cair esse mamão com açúcar. Mas, quando essa sequência for ímpar, o que é que a gente tem que fazer? Pensei em mediana, coloco em rol. Então, vou organizar em ordem crescente. Já vi que a minha sequência não está em ordem crescente. Então, ó, eu coloco 3, 4 e 5. Coloquei em ordem crescente. Qual vai ser a minha mediana? Simples. Lembra lá no início, quando eu falei que mediana é exatamente o valor central que divide a minha sequência em 50%? Então, a minha mediana aqui vai ser, ó, 4. Ou seja, o valor da minha mediana dessa sequência é 4, tá? Se a prova for generosa, colocar ímpar, eu só vou pegar o valor do meio e vou achar minha mediana. Se a prova for um pouquinho, né, um pouquinho assim mais esperta, ela vai colocar par e vai pedir para você calcular a sua média aritmética, tá? Vamos ver agora um outro exemplo sobre isso. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, da UNEB do vestibular de 2017.2 do curso de medicina, né? Porque tinha esse vestibular específico. O que é que a gente faz nessa questão? É uma questão que ele fala assim, que são esses valores aqui, são valores do euro, né? A questão contextualiza, são valores de euro, né? Dessa alteração que acontece na bolsa de valores com esses valores da moeda. Então ele deu uma sequência da moeda e ele quer que calcule a mediana, né? Do valor do euro. Fácil. Ah, professor, tem muitos valores, o que é que eu faço? Vou ficar lá organizando? Não, numera, ó. Eu sei que eu tenho 8 valores, então é par. Se é par, eu tenho que tirar a média aritmética. Eu vou pegar esses outros valores e vou numerar. Do menor para o maior, vou fazer em ordem crescente. Aí numero do menor para o maior. E como é um valor par, o que é que eu faço? Eu pego os dois valores centrais, que seria o 4 e o 5, ou seja, 13,70 e 13,72, e tiro a minha média aritmética. Pronto, ó, vem para cá. A minha mediana, eu vou pegar 13,70 mais 13,72, dividir por 2, porque eu tenho que tirar a média aritmética. Vou achar, quando eu fizer a divisão, 3,71. Ó, então a minha mediana aqui, nesse caso, é 3,71. É um absurdo de questão? Não é. Né? Qual é a dificuldade dessa questão? Ou então, qual é o que eu preciso ter atenção para resolver questões de mediana? Primeira coisa é ver se os dados estão em rol. Se a prova for muito generosa, que não foi o caso aqui da UNEB, ela não colocou em ordem crescente, ela não colocou nem ordem crescente nem decrescente, não colocou em rol. Então eu vou organizar em rol, vou para o meu segundo passo, que é contar minha sequência para ver se é par ou é ímpar. Se for par, beleza, o que é que eu tenho que fazer? Pegar os dois valores centrais, depois que eu organizar, e calcular a minha média aritmética. A dica do professor aqui é o seguinte, ó, organiza, coloca um númerozinho, não precisa ficar colocando porque o Enem exige tempo, a UNEB também exige tempo. Então, se a gente otimizar o tempo, a gente consegue o melhor resultado, tá certo? Na próxima aula a gente continua sobre medidas de tendência central aí, trabalhando com vocês no PT. Tchau, tchau do professor.